Senhor presidente, deputado Luiz Paulo, todos aqueles que nos assistem da TV Alerj, eu hoje subi aqui à tribuna para falar sobre o corte de bolsas do CNPq, mas provocado por um aspecto da fala de Vossa Excelência e pela fala da deputada Marta Rocha e pelo debate que a gente fez hoje aqui no plenário, eu quero trazer uma reflexão prévia, que é a reflexão sobre a crise da nossa democracia. A gente vive no Brasil, historicamente, uma democracia de baixa intensidade, onde uma característica dessa democracia de baixa intensidade é que tanto as nossas elites econômicas se consideram acima da nossa democracia, quanto também boa parte dos nossos poderes políticos também se consideram impermeáveis à pressão e à vontade popular, mesmo os poderes eleitos pelo povo. Não é à toa que a gente tem um poder judiciário tão corporativo, tão impermeável a debates fundamentais, por exemplo, como o teto salarial, que existe para a gente no parlamento, que existe no poder executivo e não existe no poder judiciário. Um poder judiciário que não aceita nenhum tipo de mecanismo de controle sobre si, a não ser os mecanismos de controle internos do próprio poder judiciário. E temos poder executivo, poder legislativo, historicamente marcados por escândalos de corrupção, por troca de favores com grandes grupos econômicos, numa perspectiva de apropriação do Estado para interesses privados. E, sem dúvida nenhuma, esse conjunto de mecanismos sempre foram mecanismos que enfraqueceram a nossa democracia naquilo que uma democracia deve ter de mais genuíno, que é a vontade popular pautar e moldar o Estado para que o Estado minimamente corresponda à vontade popular. Por isso, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, porque o exercício da sua democracia nunca se deu plenamente a ponto de moldar o nosso Estado e de moldar a nossa sociedade para que a população tivesse, de fato, seus direitos sociais garantidos. Aquele momento de maior mobilização, de maior calor na nossa história, de maior calor na nossa democracia, que foi a década de 80, que levou à derrubada definitiva da ditadura, que levou à construção de uma Constituição, conseguiu consagrar na Constituição vários direitos sociais. Que essa baixa intensidade da nossa democracia nunca permitiu que se consolidassem de fato. E ao longo do tempo a gente tem tido os governos que, com maior ou menor grau de diferença, na minha avaliação, não têm conseguido ajudar a aprofundar a nossa democracia para que a gente consiga, de fato, vivenciar transformações estruturais que garantam direitos sociais na nossa sociedade. Mas hoje o que a gente está vivendo é um ponto fora da curva. Hoje o que a gente está vivendo é um governo que, sem dúvida nenhuma, marcha no sentido de afrontar e desfazer minimamente pressupostos democráticos que balizaram a nossa sociedade desde o período da redemocratização. A crise da nossa democracia vivenciada nos últimos anos, ela está tendo como resposta não um aprofundamento da democracia, mas um sufocamento da democracia. Esse é o significado do governo de Jair Bolsonaro. Quando ele, por exemplo, elimina o conjunto dos conselhos de Estado que perpassavam diferentes governos, o governo Fernando Henrique Cardoso, o governo Itamar Franco, boa parte deles governo Collor, governo Lula, governo Dilma. Quando o governo Jair Bolsonaro quer acabar com esses conselhos, é porque ele não quer mais a dinâmica da sociedade civil, uma dinâmica fundamental para a oxigenação da democracia, como uma dinâmica importante no nosso país. Só que não para por aí. O governo Bolsonaro ataca todas as instituições que produzem conhecimento e informação no Brasil. Fez isso com o IBGE, quando o IBGE divulgou índices de desemprego que o contrariavam. Fez isso com a Fiocruz, quando a Fiocruz fez a maior pesquisa sobre o consumo de drogas no país, que contrariava a opinião do ministro. Fez isso com o INPE, uma instituição que nunca na história brasileira recente havia sofrido críticas de natureza partidária ou ideológica devido ao perfil técnico e do trabalho baseado no conhecimento tecnológico dessa instituição.
o governo Bolsonaro massacrou em nome dos seus ataques ambientais. Só que o governo Bolsonaro tem feito isso atacando também a liberdade de imprensa, afrontando as instituições do Estado brasileiro como o Judiciário e como o Ministério Público. Quando o filho dele diz que para fechar o Supremo basta um cabo e um soldado, está colocando o Supremo contra a parede. Está ameaçando os ministros do Supremo que a qualquer momento uma decisão pode não ser aceita. Quando ele submete a escolha do Procurador-Geral da República a um mecanismo de sabatina e desconsidera completamente a existência da lista tríplice que vem acontecendo no Brasil nos últimos 20 anos, ele está submetendo o Ministério Público à sua vontade. Ele vai além, ele desvirtua o COAF, ele intervém na Polícia Federal, ele desautoriza até o ministro Sérgio Moro, que eu critico muito a sua conduta como juiz, mas que é evidente que o ataque que o Bolsonaro faz ao Sérgio Moro é um ataque que tem o sentido de afirmar o seu poder, que ele cada vez mais deseja um poder autocrata. Eu não tenho dúvida que nós estamos diante do crescimento das características autoritárias e fascistas nesse governo. E aí, deputado Luiz Paulo, eu falo da fala de Vossa Excelência para dialogar com Vossa Excelência. Vossa Excelência sabe que eu também fiz oposição aos governos do PT. Que eu também fiz oposição aos governos do Partido dos Trabalhadores e aos governos que o Partido dos Trabalhadores compôs aqui no Rio de Janeiro, como os governos do PMDB. Mas quando a gente iguala o PT e o Bolsonaro como extremos, como duas faces de uma mesma moeda, a gente está contribuindo para normalizar o que Jair Bolsonaro significa. Porque o PT, com todas as divergências que se pode ter com ele, assim como as divergências que eu tenho com o PSDB, que Vossa Excelência ainda faz parte, são dois partidos que hoje estão dentro dos limites do jogo democrático, mesmo considerando as limitações da nossa democracia. Agora, Jair Bolsonaro e o PSL não. O que eles fazem o tempo inteiro é tensionar os limites da nossa democracia na perspectiva de construir um processo de autoritarismo no Brasil. Não tensionam os limites da nossa democracia para ampliar a participação popular, para ampliar os mecanismos de decisão coletiva. O que eles fazem é o contrário. E fazem isso submetendo o conjunto das instituições brasileiras à vontade do governo. Fazem isso, por exemplo, atacando e sucateando toda a produção de conhecimento. Não é à toa que esse governo, que faz a reforma da Previdência mais cruel, que mais retira direitos da população na história desse país, é também o governo que mais ataca as instituições democráticas e é também o governo que mais ataca os centros de produção de conhecimento. Não só os centros de produção de conhecimento mais abertos à participação da população e ao pensamento da área de ciências humanas, como são as universidades. Ele ataca mesmo aqueles centros de produção de conhecimento mais específicos, como é o caso do INPE, do Instituto de Pesquisas Espaciais Brasileiras. Não caiamos no erro de normalizar o avanço do fascismo. Não caiamos nesse erro. Nesse sentido, eu também me senti instigado pela fala da deputada Marta Rocha, que trouxe a questão das milícias como um problema que tem que ser controlado. Essa semana, o deputado Jair Bolsonaro deu uma declaração de que vai fazer um indulto presidencial destinado a policiais que tenham praticado crimes. Citou Eldorado de Carajás, citou Carandiru e citou o episódio do ônibus 174. Nenhum desses episódios tem policiais que permanecem presos, até pelo tempo em que esses episódios aconteceram. Quando Jair Bolsonaro dá essa declaração, o que ele quer, na verdade, é mostrar para a polícia assassina, para aqueles policiais que praticaram assassinatos quando deveriam estar cumprindo a lei, que eles têm sua carta branca. O que ele está fazendo é reafirmar mais uma vez um sinal para as milícias de que elas podem contar, no mínimo, com a complacência presidencial. Isso é muito grave. A gente no Rio de Janeiro vivencia já há muitos anos com o perigo do que significa a atuação de grupos paramilitares.
A gente aqui no Rio de Janeiro já vivencia há muito tempo como é fundamental para termos um Estado democrático de direito funcionando, o controle sobre o conjunto das instituições, um controle sobre o governo do Estado, para que ele governe respeitando a lei e não roube do povo como foi feito. Um controle sobre o parlamento, para que ele não se curve aos interesses obscuros e também se corrompa ao poder. Um controle sobre as instituições do Judiciário e sobre o Ministério Público, para que também não se curve ao poder. E um controle também sobre as forças de segurança pública, para que elas ajam dentro da lei, fortalecendo o Estado democrático de direito e não uma terra de guerra e de barbárie permanentes. É fundamental que todos e todas que têm compromisso com a democracia no nosso país não se deixem curvar diante desse avanço autoritário e fascista do governo Jair Bolsonaro. Essa declaração de que vai dar indulto a policiais que praticaram assassinatos no exercício da sua profissão, mesmo sabendo que esses policiais hoje já estão todos em liberdade, ela não é uma declaração gratuita. Ela é uma sinalização a setores que se aproveitam da farda para agir ilegalmente de que podem contar com Bolsonaro. O presidente deveria fazer o contrário, porque cada vez que ele faz isso, ele sabe que está estimulando essas ações ilegais, como quando ele estimulou as ações contra as terras indígenas, contra as reservas ambientais na Amazônia e colocaram o Brasil na maior crise ambiental das últimas décadas, com graves repercussões internacionais. Então, é nesse sentido que eu quero destacar o ataque ao conhecimento que a gente está vivenciando como parte desse cenário tenebroso e obscurantista que estamos vivendo no Brasil. O CAPES anunciou ontem o corte de mais 5.613 bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado no Brasil a partir desse mês. É o terceiro comunicado desse tipo no ano. Ao todo, a CAPES vai deixar de oferecer 11 mil bolsas e não serão aceitos novos pesquisadores no Brasil esse ano. O Ministério da Educação já divulgou nesta tarde que em 2020 a CAPES só terá metade do orçamento de 2019. Cada vez mais, uma queda nos investimentos em educação. E a crise do financiamento da pesquisa afeta também o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, que também já suspendeu a concessão de novas bolsas e os atuais bolsistas ainda correm o risco de não receber nem mesmo o mês de setembro. A CAPES e o MEC tratam o novo anúncio como um congelamento e afirmam que a medida não vai afetar quem atualmente já recebe o benefício. Entretanto, apesar de afirmar que as bolsas estão congeladas, a CAPES já admite que elas não serão mais oferecidas nos próximos 4 anos, que é o período de vigência previsto, caso elas tivessem sido concedidas neste mês. A CAPES possui ao todo 211 mil bolsistas, em atividade em todas as áreas de atuação. Desse total, são 92 mil da pós-graduação e o corte anunciado vai representar mais de 3% do equivalente dessas bolsas. Então, de acordo com o governo, essa medida vai representar uma economia de 37 milhões em 2019. Segundo a CAPES, as bolsas têm vida útil de 4 anos e a economia no período será de cerca de 500 milhões. Isso é muito menos do que os mais de 3 bilhões que o governo de Jair Bolsonaro usou para tentar comprar votos no parlamento. É fundamental que a população brasileira, que hoje vê uma economia em crise, vê um país sem perspectiva de futuro, entenda a importância da educação, da ciência e da tecnologia como mecanismos fundamentais para que a gente crie caminhos para superar a crise que afeta a sociedade brasileira, contra o fascismo e a favor do conhecimento da ciência e tecnologia.